Legal, Leão. Vamos lá. Pô, primeiro eu gostaria de agradecer, cara, a sua presença aqui no MedZD. Baita prazer receber você aqui, olha. Maravilha, E Caio. tô vendo que sua mãe tá aqui. Um grande abraço para ela, né, para dona Eunice, Helenice. Vamos lá, então. Hoje, Obrigado. hoje a gente vai falar, pessoal, sobre um tratamento, né? A gente não vai falar específico do tratamento, mas a gente vai dar uma visão de algo que é muito importante, algo que infelizmente a tendência é crescer ainda mais no Brasil, né, Hélio? Isso Infelizmente mesmo. é algo que está crescendo bastante e a dependência dos opiáceos, né, de uma série de Isso. medicações que tem o derivado do ópio, elas aumentam muito e tem esse contexto, tem esse trabalho que você vem fazendo e vamos contar um pouquinho disso, porque se muitas pessoas talvez hoje acham que isso não é um problema, em um período relativamente curto, aí eles vão começar a se deparar com os pacientes, provavelmente com esse problema, né, Hélio? Isso mesmo. Bom, pessoal, meu nome é Hélio Vilaça, tá? Eu trabalho na estratégia Saúde da Família há 6 anos e venho trabalhando aí com pacientes com dependência de opioides há 4 anos, com uma cooperação científica com a ANR dos Estados Unidos, um trabalho que se iniciou em Israel há mais de 30 anos, né? E que agora a gente já tem em alguns países, como Suíça, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia. E esse ano nós iniciamos o trabalho da ANR aqui no Brasil. A ANR é um método, né, desenvolvido por um médico brasileiro israelense, Dr. André Weissman, de neuroregulação, que em inglês significa Accelerated Neuroregulation, que é neuroregulação acelerada. E a neuroregulação acelerada nada mais é do que uma vamos dizer assim, um restabelecimento normal, né, da produção de endorfina e um rebalanceamento entre endorfina e seus receptores. Legal, é legal, cara. Então, assim, é algo que infelizmente vem aumentando bastante. Estados Unidos, no Canadá, sinceramente eu não tenho muitas informações, mas sei que Estados Unidos e Europa já é um problema bastante importante de saúde pública, né? Isso, nos Estados Unidos, isso já na década de 80, os opioides surgiram aí como alternativa no tratamento de dor. A princípio, foi algo bem utilizado e eles menosprezaram aí, vamos dizer, o poder de adição, de dependência que essas medicações poderiam trazer, né? Então, nos Estados Unidos, nós temos aí a crise dos opioides, né? E o fácil acesso a esse tipo de medicação, né? Bom, eu não sei se todos conhecem, né? Não acredito que nós não estamos falando só aqui com profissionais da saúde, mas os opioides envolvem medicações analgésicas para dor, são analgésicos e também têm potencial sedativo. O que acontece? Nós temos diferentes tipos de opioides, diferentes potências, né, dos opioides, e temos aí opioides conhecidos como a codeína, né, o Paco, muito comum, né, no tratamento de dor lombar, Tramal, né, muito comum às vezes usado em cólica nefrética, dores aí moderadas a graves, né? Nós temos aí a morfina, dolantina, fentanil, que são opioides já de alta potência, né? Que normalmente são utilizados aí normalmente para anestesia ou pacientes oncológicos. Então nós temos diferentes tipos de opioides, esses são os mais conhecidos, né? E eles, se não usados de forma correta, eles têm um grande poder de adição, né? Lembrando, Cauê, que nós estamos falando aqui que nós tratamos pacientes que não fazem uso correto da medicação. Os opioides são ótimas medicações, ótimas opções de tratamento se usados de forma correta, certo? E com acompanhamento médico. Legal, Leão. A gente tem uma pesquisa da Fiocruz de 2019. Tem algumas outras, eu vi que tem uma de 2021 também em relação ao Brasil, mas essa da Fiocruz, em especial, vou colocar em pauta, mesmo que ela seja de 2019, já tenha aí aproximadamente 3 anos, é uma instituição idônea que a gente confia bastante, né? Então, essa pesquisa, pessoal, para vocês terem uma noção, ela coloca em pauta aí que aproximadamente 4,4 milhões de brasileiros já fizeram uso ilegal, né? Ou seja, ilegal é igual a usar a medicação sem indicação médica, né?
Então, é um número muito, muito grande. Para vocês terem noção, na época, esse número ele era aproximadamente a 2,9% da população do Brasil e 3 vezes superior ao uso do crack. Então, assim, infelizmente o crack, a gente sabe que tem muita gente que em algum momento teve contato e, no caso, o uso de um opiáceo foi 3 vezes superior. Então, Uhum. realmente é um problema grande que, infelizmente, vem crescendo no Brasil. Depois de Isso. 2019, está aumentando cada vez mais em diferentes classes sociais, né, Edio? Acho que é legal a gente colocar isso em Isso. pauta também. Isso. Há 4 anos atrás, nós tivemos aí dificuldade no tratamento de um paciente com dependência de opioide e nós vimos a grande falha terapêutica que existe no tratamento, né, que nós temos na diretriz de psiquiatria, no caso, para tratamento de dependência de opioide, né, onde nós temos a substituição aí do opioide pela metadona, e nós vimos o que? A necessidade de trazer novas abordagens e vimos também um contexto, um cenário aí de crescimento do uso de opioides. Então, se tornou muito mais comum, por exemplo, pessoas virem ao consultório, né, com queixa de dor, independente da queixa, pedindo renovação de medicações. E depois que eu comecei a trabalhar nessa área, eu percebi o quanto o número de pessoas tem crescido que necessitam, por exemplo, de analgésicos opioides, independente de qual seja a situação, tá? O que eu queria que as pessoas entendessem é que nós não podemos menosprezar o potencial de adição que essas medicações podem trazer, porque existe um evento biológico, qual é no organismo, né? Quando a pessoa, independente pelo motivo qual ela entrou em contato com o opiáceo, existe um evento biológico a nível de receptor no nosso organismo. Nós temos aí endorfinas, né, que seriam as nossas morfinas naturais, vamos dizer, né? Nós produzimos endorfina. E essas endorfinas, elas entram em contato com receptores específicos no nosso organismo. Nós temos receptores de endorfina no sistema nervoso central, no sistema nervoso periférico, nos nossos órgãos, até nas células do sistema imune nós temos receptores de endorfina. E o que acontece? Nós temos um evento biológico, qual o nosso organismo entende que nós não precisamos mais produzir endorfina com a quantidade que nós estamos introduzindo no nosso organismo. Então, nós produzimos aí micro gramas de endorfina. E a gente vai lá e introduz um opiáceo. E esse opiáceo começa a ser contínuo na vida da pessoa, todos os dias. O organismo entende, então, que a gente precisa passar por um processo de adaptação. Ele começa a multiplicar receptores, e esses receptores, eles precisam de estímulo, certo? Então, esses receptores, a partir de agora, eles vão necessitar de mais opioides, que aí é onde acontece o fenômeno da dependência, onde a pessoa ela só se sente bem a nível emocional e físico, tá? Quando ela faz uso da medicação, certo? Então, quando você sabe que está instalada uma dependência em um paciente? Quando ele não consegue ficar sem a medicação. Então, o paciente ele precisa da medicação todos os dias para se sentir bem. Isso é uma dependência, ele já não consegue ficar sem. E com o tempo vai gerando uma tolerância pela multiplicação desses receptores, Cauê. E esses receptores são multiplicados e eles precisam de estímulo, e a dose dessa medicação vai ser necessário uma dose cada vez mais alta, maior, para estimular esses receptores, para que a pessoa sinta o mesmo estímulo, o mesmo prazer que ela sentia com a dose inicial. O problema é, Cauê, que a dose que a pessoa vai se sentir bem em um certo momento vai ser a dose letal. Por quê? Porque nós temos receptores no nosso centro respiratório e acontece uma dessensibilização do nosso organismo ao dióxido de carbono, acontece uma hipercarbia, insuficiência respiratória, depressão respiratória e óbito, né? Então, a maioria, por exemplo, das pessoas que acabam desenvolvendo essa dependência, elas não conseguem, às vezes, se tratar, por conta que o tratamento envolve a substituição da metadona, ou essas pessoas acabam, às vezes, em um acidente aí de medicação, né, indo a óbito, né? Que é algo que a gente vê de vez em quando acontecer, inclusive na área da saúde, né? Sim, teve um número realmente muito grande, né? Especialmente no período da pandemia, Hélio. Nos Estados Unidos, que é um local que, querendo ou não, acaba tendo muito mais pesquisas,
no período de Isso, 2020 a 2021, de abril de 2020 a 2021, tiveram um número assim absurdo de óbitos é, devido devido aí a uma overdose, isso devido ao uso mesmo. do opiáceo. Então, realmente é um problema muito relevante, né, cara? A gente não pode fechar os olhos Isso, para isso. isso mesmo. É um problema relevante. No Brasil ainda, nós temos ainda muitos pacientes subdiagnosticados, ou seja, pessoas que fazem uso, mas ainda não tiveram consciência da dependência ainda, né? Não entenderam ainda. Nós estamos trabalhando nesse processo da conscientização, principalmente aí, tanto na questão médica, na prescrição correta, do uso correto, né, dos opioides, quanto das pessoas que fazem uso, mostrando os potenciais aí, né, efeitos deletérios que essas medicações podem causar, né, com o tempo. Legal, Adão. Vamos voltar um pouquinho. Você falou das endorfinas, né? Endorfinas, ou Uhum. seja, que nem você falou, são as morfinas são produzidas pelo nosso próprio organismo, né? As exógenas. Isso, isso. Elas têm efeitos positivos, né, cara? A gente não Isso pode mesmo. pegar como também algo que seja ruim. Na verdade, é algo muito importante. A gente tem aí o controle da nossa regulação emocional, controle da Justamente. ansiedade, controle da temperatura corpórea, controle do Uhum. sono, Isso tem, mesmo. tem influência cardiovascular, neurológica, ou seja, é extremamente importante. É, Sim. pelo que você me falou, basicamente o que acontece? A pessoa que faz o uso do opiáceo em excesso, que ela torna-se então dependente, é porque tem uma transformação, né? Hoje em dia a gente fala da neuroplasticidade. A partir desse Uhum. conceito, a gente começou a colocar algumas hipóteses, né? E Isso. tem essa hipótese que a partir do uso do opiáceo é produzido então novos receptores Isso. de opioide. E Isso mesmo. isso é algo que vai acarretar uma série de consequências, não é isso? Esses novos. Justamente. Cauê, as endorfinas, elas desempenham um papel muito importante no nosso organismo, como você mesmo disse. Então, elas controlam desde a temperatura corporal, fluidos corporais, né, a um ciclo de sono regular, um ciclo de sono, né, um sono reparador. Então, ela vai influenciar totalmente na rotina, no dia a dia dessa pessoa, né? A endorfina ela é responsável por nos dar prazer, né, nas nossas atividades. Sabe aquela sensação boa depois de fazer o exercício? Né? Ela é produzida pela endorfina. Sabe aquele momento, às vezes, você tem com a família e você passa aquela tarde e você ri bastante com a família e se sente bem depois? Essa é a sensação que a endorfina traz para nós. Então, a endorfina ela é muito importante no nosso organismo. A partir do momento que nós temos multiplicação de receptores por uma neuroadaptação, vamos colocar assim, nós temos aí um desequilíbrio entre a quantidade de endorfina que produzimos e o número de receptores que foram criados. E aí é onde que está a grande questão, onde o organismo vai começar a sentir aí as consequências, né? Que seria gerada aí, no caso, a dependência, certo? Sim, sim, maravilha. E a dependência, ela ocorre de forma bastante rápida, né? Você me contou um caso que você atendeu, fez ali a sua triagem e o paciente usou uma vez, ele já teve ali realmente, começou a ter a dependência química. É isso mesmo? Isso, isso. A pessoa que faz uso de uma medicação opioide sem indicação médica, ela corre um risco maior disso acontecer. Por quê? Porque ela vai se sentir muito bem por conta da medicação e vai achar que aquilo ali seja a solução, às vezes, de algum problema que ela esteja passando, né? Por exemplo, infelizmente, muitas pessoas na área da saúde entram naquela síndrome de estafa, burnout, né? Então, eles, por exemplo, veem na medicação um certo alívio, porque a medicação vai trazer o alívio que ele precisa, vamos dizer assim, né? Um bem-estar, E talvez, né? um bem-estar físico, mental. E aí é onde mora o perigo, né? Por quê? Porque mesmo sendo da área da saúde, tendo algum conhecimento de medicação, nós não temos controle do que está acontecendo dentro do nosso organismo. A gente não tem controle sobre receptores,
né? Então, por mais que às vezes o profissional de saúde, a pessoa, não, eu entendo de medicação, eu sei o que, que eu estou fazendo, né? Infelizmente, chega um momento que sai do controle, porque a gente não tem controle sobre eventos biológicos que estão acontecendo no nosso organismo, certo? Sim, sim. A gente costuma falar, eu costumo falar bastante da prevenção quaternária, né? Que é a gente pensar que a gente não vai aumentar o número de intervenção médica, não só a partir de solicitação de exames, mas a partir também de medicalização. Então, é muito Uhum. importante, né? E aqui é Sim. um caso clássico aqui, né? Talvez, realmente, a gente sempre pensar se a gente vai fazer ali um opioide moderado ou até mesmo forte para o paciente, imaginando que ele Uhum. pode ter aí essa dependência. Mesmo, né, Hélio, é interessante o médico ele tem meio que prever um pouquinho, né, até mesmo prever de acordo com o perfil do paciente. Se é um paciente ali, de repente, mais depressivo, um paciente que já tem um histórico de saúde de alguma doença mental, é um paciente que provavelmente vai ter ali uma aderência maior, né? Ele tomou a medicação, ele se sentiu bem, falou, nossa, isso daqui nunca tinha me sentido assim. Era Justamente. só uma dor nas costas aqui, mas foi tão bom, doutor, quero mais. E aí, às vezes, Uhum. não é nem o próprio médico que prescreveu a primeira vez, porque ele sabia que era a indicação, era só aquela, devido a uma indicação de um momento, de repente 3 a 5 Uhum. dias. No entanto, o Isso. paciente se sentiu tão bem que ele começa a ir atrás da medicação. Deve ter bastante isso. Isso. É muito comum nós encontrarmos pessoas sem o conhecimento, vamos dizer, médico, sem conhecimento de medicações, né? Que começaram a fazer uso porque foi bom para outra pessoa, né? Ou pessoas que, por exemplo, o médico instruiu a pessoa como deveria ser tomada a medicação, né? E a pessoa começou a fazer uso contínuo dessa medicação sem saber os perigos que isso pode trazer, entendeu, né? Então é muito comum nós termos pessoas, por exemplo, que acabam se tornando dependentes, né? Pelo uso, vamos dizer, por decisão própria, né? Por decisão própria aí de fazer uso contínuo da medicação ou de, por exemplo, se automedicar, vamos dizer assim, né? E é algo que no Brasil ocorre bastante, né? A gente trabalhando na atenção Muito, primária, muito. algo que é aparentemente não tão ruim, né? O paciente, ele toma muita dipirona, toma muito paracetamol. Aparentemente, né? Pelo menos não são medicações que vão causar todos esses transtornos, vão colocar o paciente em risco de morte, pelo menos rapidamente. Isso. Agora, nesse caso, né, Leon, já é mais complicado. Eu trabalhando na APS, o que, que eu tive mais contato? Com Paco, né, a codeína mais o Uhum. paracetamol e o tramadol. Muito comum dos pacientes, doutor, o único remédio que melhorou essa dor aqui que eu estou sentindo foi esse aqui. Aí ele me dava a receita, era um tramadol ou era um Paco. Hoje em Uhum. dia, infelizmente, é muito corriqueiro. O paciente ele vai no pronto-socorro com uma cefaleia, com uma dor na região lombar, e ele sai com uma receita de um Paco ou mesmo do Tramadol. Virou Isso. medicações aparentemente básicas, né? Ao invés de eu começar Isso. com um analgésico, um anti-inflamatório, já já cai ali num opiáceo. Isso. É justamente, às vezes, por falta de conhecimento, né, do potencial dessas medicações de causar adição, de causar dependência, acabam se tornando medicações comuns, vamos dizer assim, né? E é algo que realmente nós temos que ter consciência, né, inclusive o profissional da saúde, né, para racionalização, para, vamos dizer assim, a prescrição racional, né? A prescrição racional, né? Desse tipo de medicações. Cada paciente é um paciente, né? A dor é às vezes algo subjetivo, né? E existem, logicamente, que pacientes que já sabem que a medicação traz um alívio, né? Traz uma certa tranquilidade, vamos dizer, emocional, né? E muitas das vezes eles mesmos já chegam, né? E já falam, né? Não, doutor, a única medicação que passa a minha dor, né? É isso, é a morfina, né? É dolantina. Então, assim, a pessoa, o paciente já chega e às vezes por falta de conhecimento, né? Ele já direciona o médico, né? Para o que ele quer, né? E aí cabe, logicamente, ao profissional da saúde a racionalização disso daí, né?
e logicamente, prescrever conforme, né, diretriz, né, conforme protocolo, né. Nem sempre a indicação, por exemplo, do paciente chegou com uma lombalgia, né, uma dor lombar e já fazer um analgésico opioide, né? Tem seus momentos, logicamente, de prescrever esse tipo de medicação, mas nem sempre é uma indicação, né? E, Cauê, é muito importante a gente falar também sobre a questão de prescrição de repetição, né? Porque na atenção primária tem muito isso, né? Aquele Bastante. paciente que vai para renovar a receita, né? De medicações de uso contínuo. E não é algo raro, né? Esse paciente, às vezes, chegar com uma receita de medicação opioide para renovar, né? Não, eu tomo isso daqui de 8 em 8 horas, né? E aí cabe o médico, por exemplo, logicamente, conscientizar esse paciente, né? Não, essa medicação não é para ser feita de uso assim, contínuo, né? Sem acompanhamento, você tem que fazer um acompanhamento, né? E se porventura há uma dependência, o médico também é responsável, às vezes, por abordar, né, esse paciente, né? Sim, e isso é uma coisa que no começo, eu lembro que quando eu comecei na atenção primária, isso era uma das minhas principais dificuldades, realmente em relação às medicações. A gente estuda na Uhum, faculdade de medicina, estuda pra caramba, mas em relação às medicações, em relação às miligramagens, é algo que a gente acaba aprendendo mais na prática mesmo, a partir do momento que você começa a prescrever. E sim. tinha algumas medicações que eu nunca tinha visto falar, e eu Uhum, tinha que procurar para ver se eu ia renovar a receita ou não. uhum, Então, o que você colocou, eu acho que é muito importante. Isso, querendo ou não, isso deve acontecer bastante, especialmente para quem está começando. Ele pega ali, às vezes tem um grupo de troca de receita, chega-se ali com 30, 40 receitas para serem feitas num período relativamente curto, de 2 horas, de repente. E aí o médico acaba querendo ajudar, trabalhar, uhum. ele faz as receitas com o intuito de ajudar os pacientes, no entanto, em algum momento ele pode estar cometendo essa heterogenia, né? Ele está Isso. cometendo ali um erro que está prejudicando o paciente mais do que ajudando. Então é legal, Justamente. muito legal colocar isso em pauta, porque Justamente. isso daí pode estar ocorrendo realmente. A pessoa quer ajudar, mas infelizmente ela está atrapalhando mais do que ajudando. Isso. Cauê, eu gostaria de pontuar aqui também que, infelizmente, no Brasil, logicamente que isso acontece em outros países também, no Brasil é muito comum encontrar esse tipo de dependência em profissionais da área da saúde, né? Pessoas que têm certo conhecimento e iniciaram o uso, né, de opioides, independente pelo qual motivo, e se tornaram dependentes. Infelizmente, não existe uma rede de apoio ainda, né? Nós estamos aí, eu e o Dr. Francisco Bahia, ele é anestesista, nós estamos tentando criar uma rede de apoio entre os colegas mesmo. Por quê? Porque há muitos dessas pessoas, muitos dependentes, eles escondem a dependência, né? Não procuram por ajuda, justamente por serem profissionais da saúde, muitas das vezes menosprezam aí, né, a questão da medicação e não procuram por ajuda. Então, às vezes é uma dependência oculta e acaba acontecendo às vezes a tragédia, né, de às vezes encontrar esse profissional da saúde, às vezes já morto, né, já foi a óbito, às vezes no banheiro ou em algum outro lugar, fazendo medicações, por exemplo, por conta que às vezes não procurou ajuda, entendeu, né? Então nós estamos tentando fazer essa rede de apoio entre os colegas profissionais da saúde, porque não é tão raro a gente encontrar um ou outro colega que está precisando de ajuda nesse sentido, né? Questão de dependência. E não é algo debatido e nem falado, né? Então eu percebi aí nesses últimos 4 anos que nós estamos trabalhando com isso, que não é algo que é colocado. Fala-se muito sobre a saúde mental dos trabalhadores, né? Inclusive eu já participei de muitas palestras sobre isso, pesquisas, né? De, é, de carga de trabalho, carga horária de trabalho, síndrome de burnout, né? Muitas pesquisas são feitas e tudo, mas não se fala sobre essa questão de dependência entre os profissionais de saúde, e eu acredito que é algo que deve ser realmente debatido, debatido e falado, porque muitas vezes a pessoa sofre calada, a família não sabe, e de repente só chega a notícia, né, da tragédia, né?
Inclusive, tivemos vários colegas aqui em Goiânia que infelizmente foram a óbito. Nesses últimos 2 anos aí, nós temos algumas notícias, né, de colegas, né, colegas médicos que infelizmente acabaram indo a óbito pelo uso desse tipo de medicação, né? E lembrando que nós não estamos no controle da situação, né? Porque às vezes a pessoa, às vezes por conhecer de posologia, de medicação, entende assim, não, tal dose é tranquilo para mim, né? Mas chega uma hora que a dose que vai deixar a pessoa bem, a dose que vai ser letal para ela, né? Então, nós estamos formando essa rede de apoio para ajudar realmente quem precisa, né? Tanto pessoas que não são da área da saúde, quanto profissionais da área da saúde também. Legal, legal. É muito legal você trazer isso, né? Conta com a gente, eu acho que faz todo sentido, realmente, cara. É um problema que tá na gaveta, tá à parte ali, né? Cara, muito legal. Realmente, a saúde mental é algo que a gente coloca muito em pauta, mas a gente não ramifica, né? Tudo é saúde Justamente. mental, mas, poxa, a Uhum. saúde mental é um mundo, tem milhares de coisas Justamente. atrás. E a medicação, eu nunca fiz uso, então eu não posso falar como que é a sensação, Uhum. nem anestésico, né? Tem gente que faz a cirurgia, eu já vi pessoas, colegas falarem, puxa, fui fazer a cirurgia, o médico deu ali anestesia, nossa, me senti tão bem, me senti leve de Isso. uma forma que eu nunca tinha sentido antes. Algumas pessoas Uhum. relatam isso, né? Isso. Até perguntam às vezes, nossa, o que que é isso, né? Foi algo tão bom, foi algo tão prazeroso, né? Uhum. Sim, Isso sim. mesmo. Isso eu já ouvi o pessoal falando algumas vezes. Uhum. Então, é algo, imagina, para o leigo que não consegue ver ali as consequências, o quão mal que pode ser, puxa, imagina você pegar algo, injetar ou mesmo tomar comprimido, né? A Uhum. metadona tem comprimido, né? Então, Isso. é algo que você não precisa nem injetar. Você toma e você sente ali algo bom, tem uma boa sensação. Aí você fica meio em dúvida, poxa, mas estou usando uma droga? Tá, isso é fato. Uhum. Aparentemente, aquela droga não é aquela droga ilícita, né? Não é aquela Uhum. droga que vem ali do crime organizado, mas é uma Uhum. droga e a partir do momento que não foi feita uma prescrição, não tem uma indicação médica, querendo ou não, está sendo usada de forma ilícita também, né? Isso mesmo. Isso Então a mesmo, gente Cláudio. tem que levar muito a sério, realmente, cara. Então, Isso. não pelo fato de ser algo bom, que dá uma boa sensação, deve ser utilizado. Tem outras coisas que pode nos dar, que nem você falou lá no início. O exercício físico, ele tem essa capacidade de Claro, aumentar a produção e a liberação de endorfina, consequentemente, você tem também uma sensação de bem-estar. Então, o exercício claro, físico é uma ótima ferramenta, né, para com quem certeza, precisa com disso. certeza, justamente. Então, Cauê, resumindo o nosso trabalho, resumindo o nosso serviço que nós estamos fazendo, nós estamos aí em parceria justamente para trazer a conscientização e para tratar essas pessoas que, porventura, né, independente pela qual elas iniciaram o uso da medicação, o uso da substância, ficaram dependentes, certo? E o incrível da neuroregulação é porque o tratamento já é diretamente nos receptores. Então, a gente não trata a dependência de opioides como um transtorno psiquiátrico, tá? Eu quero deixar isso claro. A gente não trata como um transtorno psiquiátrico, a gente trata como sendo um evento biológico realmente, e a gente reverte essa dependência através aí da neuroregulação, né? A gente vai trazer aí os receptores para uma quantidade, vamos dizer, mais próxima da normalidade e estimular esse paciente na produção de endorfina, certo? Então, a neuroregulação, ela vai o quê? Rebalancear esse sistema de endorfina desse paciente que foi perdido com o tempo. E isso, dentro de... a neuroregulação acontece de 4 a 6 horas. Então, o paciente fica livre da dependência de 4 a 6 horas? Sim, ele fica livre da dependência de 4 a 6 horas. É algo rápido? É algo rápido. É eficaz? 100%. 100% eficaz, porque trabalha diretamente ali na raiz biológica do problema, já vai direto trabalhar os receptores desse paciente. O paciente sai sem dependência? Sai sem dependência. Ele tem os cravings? Não mais. Ele vai para casa dele, vai se recuperar logicamente, vai começar aí a fazer um exercício físico, ter uma vida, vamos dizer, saudável, né, com hábitos saudáveis, para melhorar a produção de endorfina e vai retornar aí o dia a dia dele.
Ah, e esse paciente, ele às vezes vem acompanhado de outros transtornos? Sim, às vezes ele vem acompanhado de outros transtornos, né? E esse paciente vai precisar de psiquiatra? Vai precisar, se tiver outros transtornos, ele vai continuar o tratamento, inclusive vai até otimizar esse tratamento, né? Se ele tem, porventura, tem um transtorno de ansiedade generalizada, tem um transtorno depressivo recorrente. Após a neuroregulação, ele vai ter uma otimização aí do acompanhamento dele, inclusive, né? Porque as endorfinas, elas são muito importantes, assim como serotonina, ocitocina, né? Então, assim, a endorfina, ela traz um papel, ela tem um papel muito importante no nosso organismo. Então, esse paciente, inclusive, responde melhor, né, ao acompanhamento que ele faça aí, entendeu? Né, com ansiolítico, antidepressivos, entendeu? Após a neuroregulação. Legal, legal, Hélio. Assim, mesmo então a terapia sendo muito boa, ela tendo uma alta eficácia, a gente não pode esquecer que o paciente ele começou a fazer uso do opioide devido a alguma coisa. Então, Pode ter sido, né? Pode sim. ter sido somente por vamos dizer, por conta de dor, pode ter sido por conta de um burnout, que é algo também que pode ser acompanhado, né? E tratado, e às vezes nem precisa de medicação também, após a pessoa começa a ter um hábito de vida mais saudável, né? Menos estressante e melhora, ou essa pessoa ela pode também ter um transtorno depressivo, ou um transtorno ansioso, ou um transtorno misto, né? Então, assim, logicamente que a neuroregulação, ela trabalha somente com o que? A reversão, né? Vamos dizer, trazer o organismo da pessoa para um estágio pré-dependência, certo? Mas se a pessoa, logicamente, tem algum outro tipo de transtorno e precisa de acompanhamento, ela vai continuar fazendo, né? Legal, legal. Vamos pegar do início, então, Hélio. Você imagina, o paciente, ele chega e procura a ANR. Ele Uhum, relata que ele está fazendo uso de opiáceo e uhum, não é de forma para um tratamento, e sim devido a uma uhum, dependência. uhum. É marcado, então, uma consulta de triagem com o médico. Inicialmente é isso? Isso mesmo. Ele vai passar por uma avaliação médica, né? E esse paciente, é bom deixar claro, Cauê, que é individualizado. Então, não dá para falar assim que o mesmo tratamento que vai ser para uma pessoa vai ser para outra, porque de, depende de cada pessoa, de cada medicação, de quanto tempo a pessoa faz uso, de qual dosagem a pessoa faz. Então, o tratamento depende de todos esses critérios, certo? Então, ele vai passar por uma triagem, uma avaliação inicial, onde vai ser avaliado toda a história desse paciente, ser feita toda a anamnese desse paciente, né? E vai ser instituído um parâmetro para tratamento. Entendi, entendi. Legal, legal. As dependências, elas têm um pouco disso, né? Tem muito das suas especificidades. Só assim, a Tem. dependência do tabaco, que é uma dependência também bastante difícil de ser tratada. Não adianta você falar Uhum. assim, eu vou fazer bupropiona e vou colocar adesivo de nicotina para todos os pacientes e todos vão ficar bem, todos vão parar de fumar. Não, né? Cada um tem as suas Uhum. especificidades, talvez a medicação Isso. seja a mesma, vai ter uma abordagem em si diferente. Então, muito legal você Isso. colocar isso. Tem gente que, por Isso. exemplo, é viciado em fentanil, tem outros pacientes que é viciado em metadona, outros Sim. em dolantina, por exemplo. Então, para cada uma Isso. dessas medicações, então, é diferente o tratamento? Então, é isso? Vai ser individualizado o tratamento. Vai ser Entendi. individualizado, né? Por isso a necessidade de uma avaliação médica aí, né? Bem minuciosa, né? Inclusive essa avaliação é feita também pela equipe dos Estados Unidos, né? Então esse paciente ele chega para nós, ele passa pela avaliação médica. Após a avaliação médica é feita uma reunião com a equipe dos Estados Unidos, onde eles vão fazer toda a avaliação também desse paciente, né? E, logicamente, no dia do tratamento, esse paciente é reavaliado também, tá bom? Então, assim, é bem minucioso e personalizado, vamos dizer, é bem individualizado. Em relação aos riscos, o paciente ele tem um risco, ele vai ser feito a sedação, né? Ele vai ficar sedado, como qualquer outra Isso, vai ser feita cirurgia. uma anestesia, Ok, como qualquer cirurgia. Então, os riscos são de uma cirurgia, vamos dizer, só que não vai ter cortes, vamos dizer, né? Então, o risco é o risco de uma cirurgia, né? Porque ele vai ser alergia. anestesiado.
Isso, alergia, né? Justamente. Entendi, entendi. Em relação à sua prática, só para a gente deixar isso claro, dos pacientes que você vem acompanhando, teve alguma dificuldade ou não? Bom, os nossos pacientes, graças a Deus, que foram tratados, tiveram sucesso no tratamento, né? Não tivemos complicações durante o tratamento, né? Engraçado, só por dados, né? Dr. André Weissman já tratou mais de 24 mil pacientes, nunca teve nenhum óbito, para você ter vamos dizer aí, o feeling aí da segurança, né, do tratamento. Então, mais de 24 mil pessoas tratadas no mundo todo, né, e nunca houve nenhum óbito, certo? Então, assim, o tratamento é muito seguro, é feito com uma equipe especializada, né, nesse tipo de tratamento, e a eficácia é surpreendente do tratamento. É algo assim que realmente a gente vê que a falha terapêutica, nesse caso aí, é 0,001%, porque o receptor estando ali bloqueado, a medicação, os sintomas param de acontecer, né, da dependência. Entendi. A partir do momento que a medicação é feita e o paciente está no estado, né, geral bom, então ela é bastante eficaz. Eu acho que o que as pessoas Justamente. podem ter um pouco de dúvida é nesse momento da triagem. Tem Uhum. alguns pacientes que podem ter algumas comorbidades, algumas Sim. doenças de base que contraindica realizar o procedimento. Eu imagino que essa triagem deve ser bem, realmente bem criteriosa, né, para a gente Uhum. não perder paciente também, né? Às vezes Justamente. você quer ajudar, mas você acaba colocando o paciente em risco, e aí realmente vai ser até pior para ele, Justamente. né? Justamente. Existem pacientes com comorbidades, existem pacientes com comorbidades que vão tornar o tratamento, vamos dizer assim, um pouquinho mais criterioso, tá? Isso pode acontecer e é comum, né? Mas, bom, a maioria das comorbidades não contraindicam o tratamento, tá? A maioria das comorbidades não contraindicam o tratamento. Esse paciente provavelmente vai precisar de uma supervisão maior. Então, normalmente, pacientes com comorbidades, eles são tratados por uma equipe maior, vamos dizer assim, para um acompanhamento, certinho? Então, paciente, por exemplo, paciente idoso, lembrando que existem dependências em todas as idades, inclusive em neonatos, tá? Então, crianças de mãe dependentes nascem independentes, tá? Então, o tratamento ele consegue ajudar desde o neonato ali, acabou de nascer com dependência, né? Ao velhinho, às vezes, que ficou dependente. E quais as características? As características são que o tratamento vai ser personalizado para esse tipo de paciente, né? Assim como dependendo da comorbidade desse paciente. O paciente é hepatopata. Então, a gente vai ter que acompanhar certinho a função hepática e as medicações que foram usadas que são hepatotóxicas vão ter que ser melhor ali acompanhadas, entendeu? Mas a maioria das comorbidades não contraindicam o tratamento, ok? Legal, legal. Eu acho que isso é importante a gente frisar. No Brasil, infelizmente, a gente tem um número grande de pacientes renais crônicos, né? No Brasil, Uhum, isso vem sim, aumentando devido às vem doenças aumentando. tais como diabetes, hipertensão. Diabetes, hipertensão, uhum, Então, a gente tem aí algumas dificuldades, né? Não só para esse tratamento, sim, mas para outros tratamentos que pode acarretar aí, né? Mas sim, que legal, que bacana. É uma terapia, então, que vem tendo bastante sucesso. Isso é ótimo, cara. Fico feliz. isso. Muito bacana, muito É, legal. é importante dizer que não é algo novo, né? Algo novo no Brasil, né? Mas é algo que já é feito há mais de 30 anos, né? E em Israel faz parte da grade curricular já das universidades, né? De Israel. Nos Estados Unidos já está bem disseminado o tratamento também, né? Na Suíça também já bem disseminado o tratamento. E agora nós estamos tentando disseminar isso aqui no Brasil para que qualquer pessoa que passe por esse tipo de situação tenha acesso, Cauê. Qualquer pessoa consiga ter acesso ao tratamento, né? Que legal, que legal. De repente, até algum momento chegar no SUS, né? Para que a pessoa consiga fazer esse tratamento de forma totalmente gratuita. Hoje,
essas pessoas, elas pagam para fazer o tratamento? Ou tem alguma parceria Isso. com o SUS já? Não, essas pessoas, elas necessitam pagar, né? Porque, na verdade, a ANR que veio para o Brasil é dos Estados Unidos, né? É um ramo dos Estados Unidos. Então, elas necessitam sim pagar, inclusive até para os encargos, né? Porque vem médico, vem enfermeiro, né? Dos Estados Unidos, certinho? Entendi. No futuro, né, quem sabe o SUS consiga, né, aderir a esse tratamento também. No futuro, justamente, quem sabe a gente consiga inserir isso dentro, né, do nosso sistema, né, de saúde. Legal, legal. Muito bom, cara. Legal, Elio. Perfeito. Eu acho que ficou bem claro, né, em relação ao tratamento. Só para a gente finalizar, então, você falou que você, inicialmente, o paciente ele pergunta sobre o tratamento, vocês fazem a triagem normalmente é um médico, você falou que você já fez algumas, você costuma fazer. Uhum, Depois da triagem, é feita uma discussão, você apresenta o caso para os médicos lá nos Estados Unidos, eles uhum, discutem, concordam ou não. A partir do momento que eles uhum. concordam, então o paciente é agendado para ser internado no hospital para ser realizado o procedimento. Isso mesmo. Em média, quantos dias o paciente fica no hospital? Esse paciente, ele vai ficar um período aí de, vamos dizer, uma média de 36 horas, certo? A neuroregulação em si, ela vai durar de 4 a 6 horas, mas ele necessita de um acompanhamento antes do tratamento, né? Onde vão ser feitas algumas pré-medicações, acompanhamento de sinais vitais, né? Alguns exames laboratoriais, e após o tratamento a gente mantém esse paciente em observação. Ele estando pronto, a gente dá alta para ele ir para casa. Normalmente a gente acompanha esse paciente por mais 2 dias presencialmente. Então, mesmo saindo do hospital, normalmente a gente gosta de ver o paciente no segundo dia pós-tratamento e no terceiro dia pós-tratamento antes dele ir para casa. E aí ele sai com uma série de orientações ali, de mudanças de estilo de vida, né, para que ele Sim, possa ali sim, essas continuar o orientações são tratamento. necessárias, né? Isso mesmo, são necessárias para que esse paciente tente ao máximo otimizar, né? Otimizar aí, né? O estilo de vida, né? Porque tem como nós vivermos e desenvolvermos hábitos saudáveis aí, né? Inclusive para manter a endorfina em dia, né? Perfeito, perfeito. E você costuma acompanhar esses pacientes a cada 2 meses, 3 meses? Bom, a princípio eu acompanho esses pacientes bem de perto. Na primeira semana eu acompanho todos os dias, após de 15 em 15 dias e depois mensalmente, por um Que legal. período aí em média de 6 meses. Poxa, que legal. Então, mensalmente você tem um feedback, você vê que ali as coisas estão funcionando. Justamente. Que legal, que legal. Em relação, então, ao opioide, esse paciente fala, poxa, doutor, estou bem, estou me sentindo tranquilo, não tenho mais vontade de sair procurando a medicação. Uhum. Esses pacientes, você identificou que eles têm ali, pelo menos o perfil, eles têm algum perfil, eles costumam, de repente, fazer atividade física para poder, de alguma forma, regular, de uma forma até um pouco em excesso, né? Eu não sei se você tem essa percepção, mas isso já vi bastante acontecer. A pessoa ela sai de um vício e ela entra num outro que falaram que é bom, né? Falar assim, vai correr, Uhum. que correr vai ser bom. A pessoa começa a correr até que ela vai correr uma maratona. Então, o ser Uhum. humano ele tem um pouco disso. Você teve Isso. algo parecido ou não? Assim, Cauê, nesse tipo de dependência específica, eu não consigo colocar perfis, porque a gente recebe gente de diferentes classes sociais, diferentes tipos de pessoa, diferentes profissões. Então, assim, nesse tipo de dependência em si, eu não consegui colocar perfis, né, para falar assim, não, existe um perfil para dependência de opioides. Eu percebi que qualquer pessoa ela pode estar nesse tipo de situação e qualquer pessoa pode estar sujeita, né, a se tornar dependente, né, se não fizer o uso correto, porque afinal todos nós temos receptores, porque é da nossa biologia, né, e todos nós temos endorfina. Então, assim, qualquer pessoa pode estar sujeita. Eu não consegui identificar um perfil. Como eu te falei, existem pessoas que começaram por conta de dor,
existem pessoas que começaram por uma carga de trabalho excessiva, existem pessoas que começaram por uso recreativo mesmo para experimentar. Então, assim, não tem um perfil específico, né? Qualquer um pode estar sujeito, inclusive uma criança que acabou de nascer, né? Que é muito triste isso, mas pode, existe esse tipo de possibilidade, né? Então, assim, não consigo colocar um perfil específico para esse tipo de dependência. Eu imagino que se a gente começar a fazer pesquisa, então a gente vai encontrar um número crescente e provavelmente um número que a gente não está enxergando aí, né? Deve ter um Isso, número de consequente, pessoas muito grande. justamente. Na verdade, o meu conhecimento sobre o crescimento, na verdade, veio só depois que eu comecei a trabalhar especificamente com dependência de opioides, porque antes eu não tinha esse conhecimento do número crescente e da quantidade de pessoas que estão, né, dependentes e sofrendo com esse tipo de dependência. E muitos ainda sem conhecimento de que poderiam estar em uma dependência. É incrível isso. Sim. Acho que um parâmetro que a gente pode utilizar para ter uma percepção, né? É o número de remédios vendidos, né? No Brasil, já Ok. tem alguns levantamentos que o número de medicações vendidas nas farmácias, que isso, querendo ou não, a gente tem um bom controle, a gente costuma, né, ter um controle relativamente bom, de opiáceos na farmácia, ele vem crescendo, e no hospital, querendo ou não, também a gente consegue ter um certo controle. Então, acho que a partir disso, a gente consegue, entre aspas, né, ter uma certa certeza que o problema está só aumentando, né? Isso mesmo. Isso é verdade. Isso é Entendi. verdade. Vamos abrir então aqui para o pessoal, Hélio. Se alguém tiver alguma Ok. dúvida, a gente pode de repente tirar aqui alguma dúvida. Pessoal, fiquem à vontade, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram fazer alguma pergunta em específico para o Hélio em relação à dependência dos opioides, ele pode aqui de alguma forma ajudá-los. Cauê, eu também queria deixar para o pessoal de casa que qualquer dúvida, necessitando de ajuda, né? Pode procurar nosso Instagram, depois você coloca o link aí para eles, né? Para Coloco, pode entrar em deixar. contato, que a gente tem toda uma equipe preparada para receber, né? Essa pessoa, esse paciente, nós temos uma equipe preparada para estar recebendo e ajudando, viu, pessoal? Estamos aqui para ajudar. Pode deixar, Hélio, pode deixar que eu vou colocar no podcast, eu vou colocar no YouTube, coloco em todos eles, eu deixo ali, eu deixo a hashtag não, né? O arroba de vocês, se quiser deixar o site Isso. também, tá? Então, legal. Então, se por acaso alguém aqui tiver um familiar ou até a própria pessoa tiver em uso e ela identificou que ela tem essa dependência, o primeiro passo, então, é entrar em contato com a ANR e fazer uma marcação, então, com o médico para fazer a triagem. É isso? Aí depois a gente já entra nessa Isso. pergunta da Geisa. Tem uma pergunta aí, né? Bom, ela quer saber sobre a internação de 30 dias, se pode ser eficaz no desmame da morfina, apesar dos riscos de recaída que sempre vão haver. Bom, tá, na internação, para fazer o desmame, normalmente é feito a troca de medicação pela metadona. A metadona é um opioide, então é colocada ali a metadona a um nível que o paciente fique tranquilo e depois é feito a diminuição dessa medicação. Existem pacientes que conseguiram ficar livres com esse tipo de tratamento? Existem, né? Existe possibilidade de recaída? Existe também, né? Então, qual que é a diferença aí entre o tratamento de neuroregulação? Como que é o tratamento de qual que é a diferença entre o tratamento de neuroregulação e o de substituição? A substituição é feita uma tentativa de diminuição da medicação para que o corpo se adapte ali a novas interações entre a quantidade de medicação e receptores. A neuroregulação não, ela já vai direto no receptor, vai bloquear esse receptor, essa pessoa já vai sair sem dependência. Recaídas, se houver, vai ser por decisão da pessoa, porque a nível de receptor ela já não tem mais receptores ali trabalhando, né, na dependência dela.
É possível a pessoa ficar livre da dependência na internação? É possível. A falha terapêutica é bem maior, existe uma falha terapêutica muito grande aí, porque a maioria termina dependente da metadona, porque às vezes não consegue diminuir as dosagens aí da metadona, né? Então, assim, às vezes troca uma medicação por outra e a pessoa às vezes sai dependente da metadona, e existe um sofrimento muito grande aí para retirada, porque a pessoa ela acaba tendo sintomas de abstinência, né? A neuroregulação, esse paciente, ele vai sair sem sintomas de abstinência. Então, ele saiu do tratamento, ele vai sair sem sintomas de abstinência. Ele não vai ter sintomas de abstinência. E quais que são? Diarreia, alteração pressórica, taquicardia, né? Ansiedade, angústia, né? Porque dá muito desespero, tá bom? Hélio, no final do tratamento, o paciente saiu, ele continua fazendo uso de uma medicação, essa medicação ela liga, então, a esses receptores, entre aspas, em excesso. Esses receptores, a partir do momento que eles são bloqueados, depois de um certo tempo, eles são, entre aspas, destruídos, ou eles acabam morrendo. Entrando em atrofia. Atrofia, perfeito, perfeito. Eles entram em atrofia. Entra em atrofia, mas ainda resta alguns. Os que são necessários aí para o paciente. Porque a gente não pode, por exemplo, bloquear todos os receptores desse paciente. Então, esse paciente ele vai passar pelo processo da neuroregulação e o próprio paciente, durante o tratamento, com os sinais clínicos, vai dizer, né, o quanto que ele precisa de bloqueio ou não. É muito interessante isso, né? Então, esse paciente, ele sai neuroregulado dali, entendeu? Ele vai tomar uma medicação por algum tempo pela manhã, mas não é opioide, né? É um antagonista, né? Que é a naltrexona, por algum tempo, só por questão de manter esses receptores bloqueados para que eles não tenham mais atividade. E depois de algum tempo a pessoa pode parar essa medicação também e continuar a vida dela normal. Sim, sim. Muito interessante, cara. A gente lembrando um pouquinho da fisiologia faz realmente muito sentido, né? Se eu utilizar ali do antagonista, um antagonista que não vai causar efeitos deletérios para o paciente, e o paciente acaba ali tendo o seu tempo de recuperação, tem então essa atrofia dos receptores em excesso, sobra receptores, esses receptores são necessários, o paciente ele volta a produzir, por um determinado momento, né, o paciente que faz uso da substância de forma endógena, ele acaba diminuindo a produção exógena, né? Ele para de produzir o que ele deveria produzir, ou seja, a endorfina, ela cai a concentração de produção e ele acaba substituindo pelo uso, né? Depois de algum tempo, isso é algo relativamente fácil de controlar, essa volta da produção da endorfina, ou vocês têm dificuldade com isso? A neuroregulou o paciente, ele a cada hora ele já vai subindo os níveis de endorfina. Ele acabou de sair da neuroregulação, o próprio organismo, é incrível isso, o próprio organismo começa a produzir. Então, na primeira hora, ele está produzindo já um pouquinho, na segunda hora, pós-tratamento, um pouquinho, em 2 dias ele já vai estar produzindo uma quantidade melhor, e uma semana essa quantidade vai estar maior, entendeu? Então, assim, já finalizou a neuroregulação, o paciente já inicia ali a produção de endorfina dele novamente. Nós temos pessoas comentando aí, né, que o irmão faz uso de dolantina, morfina e agora está em uso de metadona para sair. Tá? A metadona, igual nós falamos, é um tratamento de substituição. Isso pode levar dias, meses, às vezes anos, Cauê. Depende de cada pessoa, né? Para conseguir fazer o desmame. A metadona também é um opioide. Ele tem uma ação mais prolongada e... nós temos uma pergunta aí também sobre a questão de valores, né? Essa questão da metadona, vou terminar rapidinho, ela é uma substituição para fazer tentativa de desmame. O paciente pode conseguir? Pode. Isso pode levar algum tempo? Pode. Tem gente que consegue? Tem gente que consegue. Tem gente que não consegue? Tem gente que não consegue, né? A neuroregulação, todos os pacientes entram, vão ser tratados, todos vão ser tratados.
todos saem sem dependência, tá? A diferença é essa, pessoal. Porque a metadona é um desmame e a neuroregulação é um bloqueio de receptores, tá? Restabelecimento aí do equilíbrio entre receptor e endorfina. Geisa, quanto à questão de valores, eu não tenho conhecimento por conta que a gente tem uma equipe da parte administrativa, que eles se organizam. Mas o tratamento é baseado no dólar dos Estados Unidos, tá? Porque a NR, na verdade, que está no Brasil, é um ramo de lá. Mas sabe-se que no Brasil, Cauê, os custos, né? Os custos relacionados à saúde são bem mais acessíveis do que nos Estados Unidos, né? Nós trouxemos esse tratamento ao Brasil através dos Estados Unidos e a maioria dos pacientes brasileiros tratavam lá. Então, a gente sabe que os custos reduziram mais de 50%, na verdade, para as pessoas que tratavam lá, tá? Mas eu não sei falar valores específicos, porque depende do dólar, tá bom? Então, o Cauê vai deixar o contato aqui para vocês do meu Instagram e eu vou passar o contato do WhatsApp para ele, para vocês entrarem em contato com a equipe, tá bom? E lá eles organizam, passam todas as informações necessárias. Legal, legal, Enio. E assim, tem toda a triagem, né? Tem todo ali algo que vocês têm que fazer também. Legal, perfeito. Então, vou deixar, então, Enio, depois você me passa, então, exatamente o que você gostaria de compartilhar. E aí eu já deixo aqui, então, nesse post, vou deixar no podcast, vou deixar no vídeo do YouTube também. E Ótimo. legal, pessoal. Eu acho que é um problema de saúde pública. A gente não pode achar que está tudo bem, né? A gente realmente tem que começar a discutir isso daí cada vez mais. Como foi com a saúde mental, né? A saúde mental, por muito tempo, décadas talvez, ela foi colocada meio que à parte, né? Fala, não, você não tem tempo para ficar doente mental, não. Você tem que trabalhar, vai trabalhar que melhora. Tinha um pouco dessa fala, Isso. né? Isso. Hoje em dia, a gente sabe que é um problema bastante grave, afeta aí uma quantidade grande de pessoas, e a gente discute já saúde mental, e eu acho que a partir de agora, a gente, pelo menos aqui no MedZD, a gente vai discutir também essa parte da dependência, que faz muito sentido. Isso, Cauê, eu só queria deixar claro para o pessoal de casa que a dependência de opioides é algo biológico. Então, assim, às vezes os familiares não entendem o processo neurológico, químico, biológico que está acontecendo no organismo dessa pessoa e acabam achando que às vezes é porque a pessoa não quer sair ou porque a pessoa é fraca, não tem força de vontade. Aí eu queria deixar claro que existe, a nível de receptor, uma alteração no organismo dessa pessoa que, infelizmente, ela não tem o controle, tá? Ela não consegue controlar a produção de endorfina e o quanto que esses receptores multiplicam. Então, chega um estágio que a pessoa ela não consegue realmente fazer nada. Ela só consegue fazer a medicação. Essa pessoa, ela não consegue, às vezes, nem comer, né? Ela fica, às vezes, num estágio de dependência tão grande que ela não consegue fazer nada no dia dela, não consegue trabalhar, não consegue cuidar da higiene pessoal, não consegue se alimentar direito, não consegue fazer coisas básicas mesmo, entendeu? Mas isso é por conta de um evento biológico que aconteceu no organismo e essa pessoa ela não tem os benefícios aí naturais da endorfina, ela não sente os benefícios naturais da endorfina como eu, você ou outra pessoa sente. Entendeu? Então ela não tem controle sobre essa questão da dependência, porque muitas pessoas não entendem isso, tá? A Geisa está perguntando aqui que o paciente consegue administrar o desmame da metadona. É imprescindível o acompanhamento médico, porque vocês têm que decidir as dosagens juntos, né? Da metadona. Então, assim, tem que ter um acompanhamento médico, porque senão, na verdade, ao invés de diminuir dosagens, esse paciente ele vai começar a aumentar, tá? E acontece o mesmo evento com a metadona. Ao invés de diminuir, o paciente vai começar a aumentar a dosagem, né? Então, assim, tem que estar em acompanhamento médico para saber o que tem que tirar de medicação, de metadona,
e saber quais os sintomas que estão relacionados aí com a possível crise de abstinência e o manejo dessa crise de abstinência, porque ao diminuir opioide, esse paciente pode ter alguns sintomas aí de abstinência, e o médico que está acompanhando é responsável por manejar essa crise de abstinência. Existem outras medicações para ajudar? Existe, né? A clonidina é uma alternativa. Existe também a buprenorfina, né? Que pode ser feita em adesivos, mas ela não pode ser junto com a metadona, né? Então, o que nós temos de tratamento aqui no Brasil? As opções é metadona, adesivo de buprenorfina e o auxílio aí com clonidina e benzodiazepínicos, né? Alguns psiquiatras, alguns médicos entram com ansiolíticos também, tá bom? Para dar uma ajudada. Então, pode ser necessário, às vezes, por exemplo, entrar com um ansiolítico, uma clonidina para dar uma diminuída aí nos sintomas da abstinência. A Rosângela colocou aqui que em relação à dor, que ela sente muitas dores, que ela quer só comer por causa da dor e toma o tramadol. Tem que tomar muito cuidado, né, Rosângela? O tramadol já é uma medicação forte, tem que tomar cuidado. Então, assim, tem que ir no médico, o médico tem que prescrever. E saber diferenciar aí, né, o uso da medicação certinho e quando isso está gerando uma dependência, tá? Então, existe diferenças aí também. O médico, né, tem que diferenciar se esse paciente ele poderia realmente estar gerando uma dependência através da medicação. Isso é importante. A dependência, ela pode ter essa sensação de dor, né? O paciente ele pode achar que está doendo muito e ele tem que fazer o uso da medicação. Justamente, porque está sem endorfina. E a endorfina é responsável por alívio de dor. Então, parou o uso, na verdade, ele pode sentir dor no corpo todo. Entendeu, né? Isso pode ser um sintoma também, mas juntamente com dores, né, que seriam aí dores generalizadas, mialgia, vem também uma diarreia, vem picos hipertensivos, rinorreia, lacrimejamento, tá bom? Né? E fica hipersecretivo, começa a ter muita secreção, tá? Sim. Daí a importância realmente de ter alguém acompanhando, Rosângela. Realmente é muito importante, né? Isso. Legal, Éder. Ficou bastante claro. Acho que a gente conseguiu esclarecer bastante coisa. Depois, pessoal, então, esse vídeo, essa live, ela vai tornar esse vídeo e também um podcast, tá? Eu posto para vocês aqui. Depois, se vocês quiserem só ouvir ou quiser assistir novamente, fiquem à vontade. E vai ficar aqui no Instagram também, tá bem? Vou deixar aqui os links do Dr. Hélio. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato, né? Para vocês, ao mínimo, pelo menos tirar as dúvidas de vocês. De repente, se tem alguém aí que é dependente, né? Eu acho que vocês estão aí para isso, vocês podem ajudar. Isso, com certeza. Nós estamos aqui para ajudar, né? E nós vamos fazer de tudo, né? Inclusive, esse pessoal dos Estados Unidos, eles são bem abertos, né? Tem, vamos dizer, missões humanitárias, né? Pelo mundo. Então, assim, nós estamos realmente aqui tentando ser um braço de ajuda, né? Para quem está sofrendo aí. Isso. Cauê, então, qualquer dúvida, o pessoal pode nos procurar, então, né? É isso aí. Muito obrigado, Hélio. Muito obrigado pelo seu tempo, pela presença. Prazerzão falar contigo, cara. Acho que ficou tudo muito claro. É isso aí. Grande abraço. Obrigado, pessoal. Um abraço, Cauê. Qualquer coisa nós estamos por aqui, viu? Se quiser fazer outra live também, pode fazer, tá bom? Legal, Hélio. Vai ser um prazer, cara. Mais pra frente a gente marca assim, sem dúvida nenhuma. Então, um grande abraço, pessoal. Ótima noite para vocês. Até a próxima. E bom descanso a todos. Obrigado por nos ouvirem.